Que Deus abençoe a sua família e você possa refletir naquilo que queremos compartilhar nesta manhã com você. A palavra de hoje que nós vamos trazer a você fala do seguinte tema: como sentir a presença de Deus. Como sentir a presença de Deus. Eu quero convidar você à leitura do texto de Jeremias, capítulo 29, versos de 1 a 14, para nós podermos compartilhar essa reflexão nessa manhã. Jeremias 29, de 1 a 14, diz o seguinte: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safá, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, e multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem ouvidos, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Olha que coisa! E eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Eu quero primeiro aqui focalizar, o nosso alvo e relembrar o que diz esse último verso, o verso 14. Ele vai dizer assim: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Eu quero hoje fazê-los refletir sobre esta questão da presença de Deus no meio de uma situação que muitas vezes a gente vive, de dificuldade, de desesperança, desilusão, diante muitas vezes do sofrimento que nós atravessamos, das lutas,
dos problemas que vemos acontecer em nossa nação e no mundo. E eu creio que o desejo de toda pessoa é sentir a presença de Deus. Nada traz mais segurança, nada traz mais paz e alegria, confiança, do que nós termos convicção de que Deus, Ele está perto de nós. Principalmente nesses momentos onde existe uma sensação de impotência, uma sensação de caos, uma sensação, de desamparo. Nesse momento, a presença de Deus, ela nos traz alívio, traz segurança, certeza. Estava lendo uma notícia essa semana, aonde tem se observado que as empresas, elas estão voltando a incluir, no seu ambiente de trabalho, a questão da espiritualidade. Estão inclusive contratando consultores de espiritualidade para as pessoas, porque dada a questão do isolamento, dada a questão do home office, dada a questão da insegurança e até mesmo da pressão que o trabalho hoje está exercendo, porque mesmo em home office as pessoas estão trabalhando muito mais, parece que não existe aquele tempo, aquele horário pré-definido que na empresa normalmente você tem de entrar e de sair, porque em home office você acaba fazendo o seu horário, mas também tem a sua cobrança, e isso muitas vezes vai tomando uma certa proporção, seu tempo vai sendo completamente ocupado, e o que acontece é que as pessoas começam a ficar ansiosas, desgastadas, e aí as empresas estão percebendo a necessidade de espiritualidade. Outra coisa é a sensação de falta de propósito. Muitos dos grandes empresários, vendo a situação que está acontecendo, passando por provações, por dificuldades, eles estão sentindo-se como se tudo o que fizessem houvessem perdido o propósito, e aí estão também contratando consultores para espiritualidade. Nós estamos vendo um mover. Deus está fazendo a sociedade lembrar que há uma necessidade muito maior do que aquilo que muitas vezes nós julgamos necessário. E essa necessidade é a necessidade da presença de Deus nas nossas vidas. O profeta Daniel, ele foi um homem que experimentou grandemente a presença de Deus. E ele é conhecido como o homem que foi lançado na cova dos leões. E enquanto ele esteve rodeado de leões, o Senhor se colocou ao seu lado e o guardou da boca dos leões. Mas Daniel, ele era um homem de profunda comunhão com Deus. Certa vez ele passou 3 semanas em jejum, orando a Deus, clamando pela libertação de Israel. E aí ele se submeteu àquele rigoroso jejum. Claro que 3 semanas ou 21 dias não é número mágico. Talvez fosse o tempo que Daniel, ele suportou ficar em jejum, clamando pela libertação de Israel. E chegou ao número máximo aí de 3 semanas. Mas ele buscou a Deus, o que o texto está querendo dizer é que ele buscou a Deus com o máximo da sua dedicação. Eu pergunto a você, meu amado, você tem tido dedicação, já que você deseja que Deus opere na sua vida e você possa sentir a presença de Deus em seu viver, você tem tido dedicação em buscar a Deus? O anjo então apareceu a Daniel e lá em Daniel capítulo 10, verso 12, diz o seguinte: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Olha o que o texto diz: desde que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus. Isso significa buscar com inteireza, com total dedicação
a Deus com coração, com alma, com desejo, com vontade. Será que nós temos buscado a Deus dessa forma? Em meio às muitas revelações, no mesmo capítulo, Daniel descreve no verso 18 e 19 também o seguinte: o ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. E ele disse: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte. E dita estas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me destes forças. Olha que coisa interessante. A presença de Deus na vida de Daniel tirou ele do estado de fraqueza causada pelos 21 dias de jejum que ele atravessou. Tem muitas pessoas que acham, que antes de entrarem num jejum, que elas vão entrar num colapso físico, vão entrar numa situação de fraqueza. Mas a verdade é que a fé tem que nos levar para muito além desse pensamento restritivo que muitas vezes nós limitamos a nós mesmos. A fé tem que nos levar a uma entrega total e sincera, a uma confiança verdadeira, porque Deus conhece nosso ser, nossa vida, nossas necessidades, nosso organismo, nosso corpo. Quando Daniel já estava bastante fraco, Deus respondeu e o reergueu e trouxe de volta, a força do seu corpo, a saúde física. E não foi comendo que ele se levantou, mas foi pelo poder de Deus. Assim como nos nossos dias, nos dias de Daniel também não era diferente. Experimentar a presença de Deus, meus irmãos, requer uma consagração total de vida. E apesar de Jesus ter vindo ao mundo e facilitado o acesso, ele mesmo disse para nós, lá em Mateus 16, 24 e 25, ele diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Jesus estava dizendo com isso que ninguém pode conhecer a Deus, a menos que dê tudo por esse propósito. Jesus mesmo, ele dava o exemplo. Em certa ocasião, os discípulos, preocupados com a saúde de Jesus, insistiram para que ele comesse alguma coisa. E Jesus, ele vai responder em João 4,34, dizendo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Eu pergunto mais uma vez, sua mente, ela está voltada para Deus, assim como a mente de Jesus estava voltada para Ele, para o Pai? Nesse exato momento eu não sei o que você está fazendo, mas nós vivemos tempos de muitas distrações. E por conta dessas distrações, nós muitas vezes perdemos o foco da mensagem, perdemos o foco da palavra de Deus, perdemos o foco do nosso coração, e é por isso que a gente se enfraquece. Às vezes Deus está querendo falar com você nessa manhã, e você está preocupado com o feijão que está lá cozinhando no seu fogão. Você está preocupado, com a limpeza da casa. Você está preocupado, está igual Marta, querendo fazer um monte de coisa, quando Jesus diz que uma só coisa é necessária. E a necessidade maior que nós temos é de nos colocarmos, de nos sentarmos à presença de Deus para conhecê-lo. O apóstolo Paulo, lembrando-se de Jesus, ele exorta a igreja a que se esforce na busca da presença de Deus. E quando ele diz isso, ele fala em dois momentos. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, ele fala: orem sem cessar. E em Efésios 5,18, ele diz: deixem-se encher pelo Espírito. A busca pela presença de Deus sempre requer de nós alguma medida de sacrifício. Os que mais se dão, mais fervorosos se tornarão. Os que menos se dão, mais frios serão.
Mas não basta apenas se sacrificar sem observar as recomendações que são dadas pelo Senhor. Quando nós lemos aqui Jeremias 29, nós encontramos pelo menos 4 pontos que precisam ser respeitados se nós queremos realmente encontrar a presença de Deus. E eu chamo esses 4 pontos das 4 regras imutáveis de Deus. 4 regras que você precisa entender se você quiser ter certeza da presença de Deus na sua vida. Para que a gente possa experimentar a presença de Deus, nós não podemos violar essas regras. Elas acompanham todas as histórias da Bíblia e são as mesmas para crentes de todas as épocas. E eu apenas escolhi o texto de Jeremias porque ele deixa claro aonde essas regras levarão. E eu queria então refletir com você. Mas hoje eu só vou falar de 2 regras. No domingo que vem eu vou falar de mais 2 regras. Mas eu queria que você pensasse apenas nestas 2 regras agora. E refletisse sobre a sua vida. Para que você sinta a presença de Deus, a primeira coisa que a gente aprende nesse texto de Jeremias é a seguinte: você precisa obedecer à ordem de descansar. Mas como assim descansar, pastor? Sabe, apesar de nós estarmos vivendo em home office, o que eu tenho observado de muitas pessoas é que, ao contrário do que parece, muita gente pensando que entrar num home office seria mais tranquilo, muita gente ficou ainda mais ansioso, mais atarefado. Tem pessoas que não estão nem sequer dormindo direito, porque os afazeres agora se multiplicaram, porque se misturaram em casa, trabalho, sabe, família, esposa, patrão, e as pessoas não estão sabendo separar as coisas. Mas também descansar significa que nós precisamos colocar em paz o nosso coração. Existe um momento em que você precisa parar para avaliar se a sua correria está valendo a pena. Existe um momento que você precisa parar para ajoelhar e começar a refletir sobre o que precisa ser descartado e o que precisa ser acolhido. Se você não fizer isso, você vai entrar num colapso. Lá em Jeremias 29, versos 5 e 6, nós temos um texto que diz o seguinte: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casarem-se com seus filhos, deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Por que Deus disse isso para esse povo, para o povo de Israel? Deus envia o profeta. A nação de Israel estava escravizada na Babilônia. A nação de Israel, ela estava ali naquele momento, na esperança de uma libertação. Eles estavam esperando ali todos, no momento oportuno, vão sair, vão partir. Nós não precisamos, ficar aqui, arriar a mochila agora. Vamos manter a mochila nos ombros, porque daqui a pouco a gente sai. Não é a sensação que nós estamos vivenciando com essa pandemia hoje? Todo mundo esperando logo chegar a vacina. Todo mundo aguardando para acabar logo com esse surto que assolou o mundo. Todo mundo esperando a libertação. Mas olha o que o texto manda, o que a palavra de Deus diz para esse povo. É muito provável que a nação de Israel estivesse aqui planejando até mesmo uma rebelião, para se libertarem de Nabucodonosor, da Babilônia. Mas Deus manda aquele povo sossegar. E até diz mais, olha, casem-se, plantem,
Se estabeleçam. Parem de ficar pensando, de querer colocar a mochila nas costas e sair daí. Se estabeleçam. O tempo sou eu que digo. O tempo sou eu que determino. Apenas confiem na minha direção. A ansiedade muitas vezes nos coloca numa situação de querer fazer alguma coisa. Sabe, de querer resolver. E a ansiedade estava tomando conta daqueles corações ali, daquela nação de Israel. A ansiedade sempre é um fator de desequilíbrio na vida humana. Deus nunca vai ser percebido no coração ansioso. Deus nunca vai ser percebido no coração que fica o tempo todo ruminando uma resposta, uma solução, pensando. Eu pergunto a você, quando é que você parou para contemplar a criação? Quando é que você parou para um momento de oração na beira de um rio, na beira de algum lugar onde você saia completamente daquele tipo de encucamento, daquele tipo de pensamento que fica martelando ali na sua cabeça? Vá para um lugar aonde você possa ouvir a presença de Deus. Quando Deus mandou edificar casas, plantar jardins, se casar, Deus estava dizendo: acalmem-se. Parem de ficar bolando planos. Esperem até que chegue o tempo. Para nós, esse ano está sendo um exercício da paciência. Esse ano está sendo um exercício de confiança. E eu queria incentivar você a sair aprovado desse teste que Deus está nos fazendo. Eu ouvi um missionário brasileiro que, junto com outro irmão, foi uma história que eu ouvi já há algum tempo, quando estava tendo um proclamai, um congresso missionário lá no Rio de Janeiro. Ele foi visitar uma pessoa na Romênia. Ele era missionário na Romênia, apesar de ser brasileiro. Conversa vai, conversa vem, eles leem a Bíblia, eles oram, e a anfitriã resolveu oferecer um cafezinho, sabendo que os brasileiros gostam muito do café. Claro que o missionário, seu companheiro que estava ali visitando junto com ele, aceitaram, né, o café, e falaram: opa, que maravilha, tomarmos um cafezinho aqui na Romênia, olha que bênção. Aquela irmã, então, ela foi fazer o cafezinho, trouxe o cafezinho, e deixou o cafezinho em cima da mesa, e voltou à cozinha para buscar mais algumas coisas. E aqueles dois ali, ansiosos por tomar aquele cafezinho, experimentar o sabor de um cafezinho romeno, pegaram, foram com bastante sede ao pote, preencheram ali a sua xícara e tomaram. De imediato o missionário já fez aquela cara de que tinha comido fel. Como se tivesse comido uma coisa amarga, uma coisa horrível. Foi quando ele percebeu que o café estava cheio de pó. Porque parece que lá não se costuma coar. Você toma o café por inteiro, né? É o líquido cheio do pó. Aquele missionário, não sabendo o que fazer, percebendo que havia uma janela ao seu lado, ele pegou e fez assim. E jogou o café pela janela antes que aquela anfitriã, aquela irmã chegasse, né? E não percebesse que ele não gostou daquele café. Só que ele não havia percebido que a xícara daquele café, que estava ali, aquele café, era daquele tipo em que havia uma louça num suporte de metal. E quando ele fez o exercício de jogar o café pela janela, lá se foi também a louça e ficou só com o suportezinho na mão. Aquele suportezinho, né, de inox, né, na mão. E como explicar isso agora? Porque foi
a xícara pela janela, junto com o café. Ele se sentiu muito envergonhado, muito constrangido, mas ele precisou esclarecer a situação. A gente, ouvindo ele contar, a gente fica imaginando, puxa, que situação, né? Que situação a gente muitas vezes se enrosca, mas a gente fica pensando, por que aquele homem, como que aquele pastor, ele não reparou que aquela xícara era solta? Na verdade, a questão toda era uma só. Ele estava preocupado que antes da mulher chegar, percebesse que ele não havia gostado do café. A ansiedade tomou conta, ele não percebeu na xícara e jogou fora. E quando ele jogou fora também parte do objeto. Sabe, o mandamento de Deus é que nós descansemos. É que nós apaziguemos os nossos corações em qualquer situação. Porque quando a gente está ansioso, quando nós estamos preocupados, a gente não consegue perceber detalhes. A gente não consegue perceber as coisas que Deus está fazendo. A gente precisa acalmar o coração. Jesus, ele diz assim em Mateus capítulo 11, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Você somente poderá sentir a presença de Deus, lhe dando sabedoria e força, como deu a Daniel, se você aprender a descansar o seu coração. A gente se lembra daquele hino, o hino 347 do cantor cristão, se o teu coração estiver em paz. A letra do estribilho fala, se teu coração estiver em paz, bem feliz e alegre a vida passarás. Se o teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. O coração em paz consegue observar, ver coisas que muitas vezes na agitação do dia a gente não observa. Experimenta, por exemplo, fazer um exercício de caminhar pelo seu bairro. Muitas vezes nós saímos de carro, né, em rumo ao nosso destino. E nós vamos de carro para lá e para cá. Mas é quando a gente anda a pé que a gente conhece o bairro. De carro passa tudo muito rápido. Você não vê direito as coisas. Eu comecei a fazer isso no meu bairro e comecei a perceber algumas coisas que eu nem imaginava que tinha ali. Quando você começa a andar sem correria, um passo após outro, é que você vai começar a conhecer mais de perto a Deus. Lembrando que eu falei no início, Enoque andou com Deus. Ele não correu com Deus. Ele andou com Deus. E ele andou com Deus 300 anos. Com certeza Enoque precisou aprender a esperar, a confiar. Ele precisou aprender o exercício da paciência, a descansar. Deus se agradou de Enoque e tomou ele para si. Segunda e última coisa, para que você sinta a presença de Deus, você precisa aceitar os desafios que são impostos. Olha o que diz o verso 7 de Jeremias 29. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Talvez a gente não consiga perceber o que está por trás dessas palavras. Só que, a princípio, um cristão pensaria em se tratar de uma atitude normal, para quem diz crer no Senhor, não é? Quem diz crer no Senhor vai buscar o bem. Busca o bem daquele que está ao seu lado, do seu próximo. Procura o bem, né, da sociedade. Procura abençoar vidas, ajudar pessoas. Atitude normal, atitude natural de alguém que é um cristão verdadeiro.
Mas agora imagina uma situação aqui, vamos elaborar uma historinha só para você imaginar. Um grupo entra na sua casa com metralhadoras na mão. Um deles dá um tapa no rosto da sua esposa. E quando você tenta defender a sua esposa, você também toma um chute por trás, e você cai no chão, e logo é golpeado no estômago. Sem poder fazer nada, você vê alguém assediando a sua filha. As suas lágrimas, elas são interrompidas porque alguém aperta um gatilho e dispara como uma metralhadora para todos os lados, destruindo todos os seus pertences, os bens da sua casa, os retratos, a mobília, aquilo que você havia adquirido em anos. Então eles cercam você, sua família, amarram você, a sua família, colocam dentro de um carro, saem disparada, levando para onde você nem imagina. Quando você olha para trás, pelo vidro traseiro do carro, vê a sua casa se distanciando e vê ainda um grupo que ficou, acendendo coquetéis Molotov, tacando pela janela, tacando no telhado, e a sua casa começa a pegar fogo. Tudo pega fogo. E em estado de choque, vocês são levados para o meio da mata, por uma trilha de difícil acesso, vocês não conseguem sequer voltar, não sabem como voltar, e ali você, sua mulher, sua filha, são feitos de escravos numa fábrica de drogas, sofrendo privações, dormindo no chão. Você vive o constante sentimento de medo, de depressão e de revolta. Então, após alguns meses, o Senhor lhe aparece num sonho e diz a você: procure a paz neste lugar e ore por essas pessoas. A situação muda, não é? Como você, como um cristão, agiria nessa situação? Qual é o seu pensamento em relação a isso? Porque contextualizando, foi essa a história enfrentada pelo povo de Israel. Eles foram saqueados, suas casas foram destruídas, muitos em suas famílias foram mortos, suas filhas provavelmente abusadas, levadas para os haréns do rei. Eles passaram necessidades ali, foram escravizados, sofreram. E então Deus aparece através da voz do profeta, e no verso 7 diz: busquem a paz desta cidade, orem ao Senhor em favor dela. Parece irônico, não é? Mas, meus amados, apesar de ser difícil superar um trauma, mas Deus está dizendo para aquele povo que vocês precisam confiar em mim. Nós precisamos nos lembrar que Deus, Ele tem o poder de mudar qualquer situação. E Ele é o mesmo também que permite que as situações aconteçam. Agora, por que a gente, sabe, vê Deus fazendo estas coisas? Por que Deus ele faz isso? A resposta única é a seguinte: para libertar o nosso coração de nós mesmos. Para libertar você de você mesmo. Como assim? Eu achei interessante uma historinha que eu li sobre um cachorro que ele estava quase morto de sede e estava parado junto a um rio, a um ribeiro, a um lugar onde tinha água. Por que aquele cachorro ele não matava a sua sede? Porque toda vez que ele olhava para a água para beber, ele olhava para o seu reflexo, se assustava e ele saía correndo.
E toda vez que ele se aproximava daquela água, daquele ribeiro, ele olhava para o seu reflexo, se assustava, achando que era um outro cachorro, e saía correndo. E ele não conseguia se aproximar para matar a sua sede. Até que chegou a um limite, ele estava desesperado, que ele resolveu enfrentar aquele cachorro do reflexo e matou a sua sede. Mas também o reflexo desapareceu. Sabe, essa história nos ensina que nós podemos estar parados no meio do nosso próprio caminho. E a menos que nós compreendamos isso, nada será possível em direção ao crescimento. Se a barreira fosse outra pessoa, muitas vezes a gente se desvia e sai, não é? A gente evita. Mas o maior problema é quando a barreira é você mesmo. Quando a barreira está em você mesmo. E que na maioria dos casos, na maior parte das vezes, realmente nós somos a barreira que impede o nosso crescimento. Nós muitas vezes estamos como os cachorros. Estamos ali perto da água, junto dela, quase mortos de sede, mas nós não avançamos porque temos medo de nos enfrentar. Alguma coisa nos impede porque nós não estamos ainda saltando para dentro. Dentro desse relacionamento com Deus. E quando Deus nos coloca sob desafios, é para nós enfrentarmos exatamente isso, a nós mesmos, nossos medos, nossos anseios, nossos preconceitos, nossas tristezas, nossos complexos, nós darmos o salto de fé que vai nos curar, que vai nos transformar. Creia que por trás de todo desafio, o Senhor está envolvido num processo de libertação. Ele está nos libertando. O que nós estamos enfrentando hoje é um processo de libertação. Deus está fazendo perceber que a raça humana, ela não é nada sem Ele. Ele está nos libertando de nossas vaidades. Ele está nos libertando de nosso orgulho. Ele está nos libertando de coisas que são fúteis. Mas você precisa saber observar isso. Procure compreender o que Jesus quis dizer lá em Mateus 25. 16, 25, ele diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Você jamais poderá sentir a presença de Deus enquanto estiver aprisionado a si mesmo, aos seus sentimentos, aos seus desejos e vontades, aos seus hábitos. Você só vai conseguir conhecer a Deus a partir do momento em que a palavra de Deus tiver liberdade para desafiar você a uma mudança. Jesus disse também em João 8 o seguinte: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Quero encerrar a minha palavra perguntando a você, diante dos desafios que estão sendo impostos a você, a sua vida, você tem realmente confiado em Deus? Ou você será daqueles que reage à situação mal-humorado, desgostoso,
negativista. Deus está convidando você à confiança nesse momento. Não é um momento agora para nós questionarmos, mas tão somente descansarmos. Descansar e aceitar os desafios que Deus tem nos dado. É assim que nós vamos começar a perceber novamente a presença de Deus no meio de um quadro difícil. A nação de Israel estava escravizada. Nós estamos também. Diante de uma situação pandêmica, nós também nos sentimos assim. Mas eu quero dizer para você que a situação em relação a Deus não muda. A palavra profética para você é: continue vivendo. Quando Deus disse, plantem vinhas, casem-se, continuem vivendo. Mas também diz, confie. Confie. Tenha paz em seu coração. E olhe para os desafios como um processo libertatório que Deus está fazendo em sua vida. E eu pergunto a você, do que é que você precisa se libertar, meu amado, minha amada? Do que é que você precisa hoje se libertar? Quero orar por você nesse momento. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de compartilhar com você a palavra do Senhor. Senhor, louvado seja o teu nome. Tu és o Deus, Pai, que governa as nossas vidas e governa a nossa história. É possível, meu Deus, que para alguns a situação seja muito difícil, muito mais difícil do que para outros. Mas, ó Deus, nós sabemos que estas situações, elas se apresentam a nós, mas elas não estão aquém do controle das tuas mãos. Nesse momento nós queremos nos entregar a Ti. Queremos descansar as nossas vidas a Ti. Queremos nesse momento aprender, Senhor meu Deus, a trilhar, ó Deus, o caminho que o Senhor espera que nós trilhemos. Separando aquilo que é bom, que é ruim nas nossas vidas. E assumindo aquilo que é da vontade do Senhor. Aprendendo, Senhor meu Deus, realmente a nos libertar daquilo, Senhor meu Deus, que precisa ser descartado, para começarmos, meu Deus, a nos apegar àquilo que tem que ser mantido. Pai, nesse momento nós te pedimos em nome de Jesus, que abençoe cada vida, cada família, e que sobretudo, meu Deus, que nós possamos nos colocar nas tuas mãos agora, e deixarmos que o teu Espírito Santo guie nossos corações em tua vontade. São muitas lutas, ó Deus, que nós temos de fato enfrentado. Para muitos, ó Deus, há muitas angústias, Pai. Mas a Tua palavra nos faz lembrar, meu Deus, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que falhe o produto dos campos, todavia eu me gloriarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Senhor, tem cuidado de nós. Portanto, nós lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade e descansamos em Tuas mãos, Pai. Senhor, abençoe cada família agora, no nome de Jesus. Amém, Senhor.